Vocês por acaso já ouviram falar em milenarismo? Eu vou tentar nesse vídeo explicar o que é o milenarismo. Milenarismo é uma crença de que a segunda vinda de Jesus Cristo se daria no ano 1000, a vinda de Cristo à Terra. Se daria no ano 1000, então se iniciaria nesse ano 1000 o milênio tão aguardado. O milênio, por definição, o que seria? O milênio é o reino de Deus na Terra, ou a instituição do reino de Deus na Terra. Seria instituído um reino aqui na Terra que seria de Deus. Uma crença na possibilidade de um período de justiça, felicidade e paz na Terra. Isso era o milênio tão aguardado pelos milenaristas. O milenarismo é uma doutrina religiosa baseada na Santa Bíblia, que anuncia o regresso pela segunda vez de Jesus Cristo na Terra, para constituir um reino de justiça de 1000 anos. Podemos ver, porque o milenarismo é calcado em Apocalipse, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Nós podemos ler, abre o Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 10. Apocalipse 20 é calcado milenarismo. 20 de 1 a 10. Uma palavra derivada do latim, o milenarismo é. Millennium, quer dizer milênio. No latim é millennium. Foi uma crença muito difundida entre os primeiros cristãos que esperavam ansiosamente o juízo final pós o milênio. Teria o milênio, após o milênio, o famoso juízo final. Os primitivos cristãos esperavam pelo fim do mundo no ano 1000. Mas, como passou o ano 1000 e nada aconteceu, o milenarismo continuou com uma esperança, principalmente para os pobres. Essa espera para a segunda vinda de Cristo. O milenarismo é uma crença que veio do judaísmo, vocês sabiam? Veio do judaísmo e penetrou no Novo Testamento, sendo introduzido nas principais comunidades cristãs. Muitos esperavam que a Jerusalém Celestial, uma doutrina milenarista, Jerusalém Celestial, desceria dos céus e aconteceria já durante o reino de 1000 anos. Com essas versões, se misturou a profecia, abre aspas, sibilina. Profecia sibilina do século IV, quando um imperador romano, acima de Constantino, ele seria como um salvador do mundo. E essa profecia sibilina, entre aspas, previa o fim do Império Romano. E esse imperador que surgiria iria salvar as pessoas. O milenarismo encontrou fortes adversários. E Santo Agostinho interpretou o milenarismo tornando-se ortodoxia. Isto é, doutrinariamente correta, coerente com a doutrina oficial da igreja. Isso é ortodoxia. Que igreja? Igreja Católica Apostólica Romana. Para Santo Agostinho, os 1000 anos eram um tempo simbólico de duração indefinida. Tempo de salvação da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O historiador Jules Michelet, em sua História da França de 1833 a 1846, espalhou a ideia de que o ano 1000 teria sido aguardado pelo povo numa atitude que misturava terror, isso é o terror do juízo, e esperança, castigo dos ricos e triunfo dos pobres. Muitos pesquisadores e historiadores afirmam que a crença no terror do ano 1000 não tem nenhuma prova consistente sobre o assunto e que o ano 1000 do nosso Senhor Jesus, o 1000 DC depois de Cristo, usava uma maneira de calcular o tempo, uma datação, que era usada diferentemente de nossa época hoje em dia. Naquela época usava uma datação diferente, uma contagem de tempo diferente. O mundo passou o ano 1000 e sobreviveu. Passou o ano 1000 e o mundo sobreviveu. O problema histórico não é demonstrar que houve temores apocalípticos ou esperanças milenaristas ao redor dos 1000 anos. O problema é demonstrar que isso não era frequente ou até constante
durante a Idade Média toda, ou podemos dizer, durante toda a história do cristianismo. Entre os primeiros cristãos, o milenarismo difundiu-se pela Ásia Menor e no Egito a partir do século II, século II. É a antiga visão religiosa segundo a qual o tempo caminha linearmente. O tempo caminha linearmente e chega a um final. É que nem uma linha assim, o tempo. Vai chegar no final. Os antigos egípcios ou mesopotâmicos, os indo-arianos e outros povos compartilhavam essa perspectiva fatalítica ou fatalista da temporalidade. Entre 1500 a.C. e 1200 a.C., Zoroastro, que já fiz um vídeo aqui falando sobre Zoroastro ou Zaratustra, na Pérsia, propôs um novo paradigma. Lembram? Ele quis dizer que no final dos tempos traria um novo mundo de paz e felicidade. Assim Zoroastro falou. Os povos semitas também tinham essa visão ainda mais. Quando estudamos os essênios, nós podemos perceber isso. Os essênios, que era um grupo judeu separado, eles acreditavam muito mais nisso. Não podemos esquecer que a crença no milenarismo originou-se no messianismo judaico. O ensinamento na destruição de Satanás após esse período de 1000 anos e a instauração definitiva e final, uma destruição final de Satanás e a instauração definitiva e final do reino celeste. Os judeus ainda falam sobre isso. O movimento milenarista encontrou adeptos em pessoas como Justino, Irineu e Lactâncio, que eram escritores cristãos, esses três. O movimento milenarista perdeu importância, pois a vinda do Messias tornou-se uma realidade indefinida e distante. Nunca devemos esquecer que o milenarismo cristão baseia-se no livro de Apocalipse capítulo 20. Os montanistas, já ouviram falar dos montanistas? Os montanistas, entre as várias seitas que existiram, os montanistas, entre as inúmeras seitas cristãs, eles pregavam que o breve retorno de Cristo iria acontecer logo, seria um retorno breve. Agostinho de Hipona refutava a doutrina do breve retorno de Cristo à Terra, o rápido advento do milênio. Depois de Agostinho de Hipona, Eusébio de Cesareia também rejeitava essa ideia. Os dois rejeitaram essa ideia, a ideia de milenarismo, o rápido advento de Jesus Cristo aqui na Terra. Tanto que Eusébio de Cesareia, com sua firme opinião, ele influenciou a forma como a Igreja Católica Apostólica Romana passou a tratar os milenaristas. Isso é com reserva, por causa das ideias de Eusébio de Cesareia. Durante o século XX, algumas igrejas evangélicas, século XX, algumas igrejas evangélicas e fundamentalistas, nós podemos dizer, vamos dizer, as testemunhas de Jeová, tá? As testemunhas de Jeová, eles retomaram as teses milenaristas, pregando o iminente retorno de Cristo. Como nós fizemos um vídeo falando sobre isso. Esse pequeno vídeo é para vocês entenderem sobre o milenarismo. Eu espero que isso ajude vocês a ter uma ideia a respeito do que foi o milenarismo.